Você já ouviu dizer que a irrigação desperdiça água ou que degrada o solo? Com certeza já. Mas o que é mito e o que é verdade? O fato é que o manejo da irrigação pode ser feito através de planta, do solo, do clima ou da combinação desses fatores. E tem muita tecnologia para determinar a quantidade de água a ser aplicada em um sistema de irrigação. É sobre isso que a gente vai conversar nesse segundo episódio de 2024 do podcast 100% Agro. E olha, se esse assunto interessa para você, faz sentido para você, aproveite e se inscreva no nosso canal. Ative as notificações para ser notificado toda vez que houver conteúdo novo. E sempre tem conteúdo muito interessante. E mais um detalhe, se você estiver acompanhando pelo Spotify, aproveite e assine o nosso canal. É de graça. E aí, vai lá, avalia com 5 estrelas, compartilhe com as pessoas que combinam aí com esse tipo de conteúdo e isso fortalece a comunicação no agronegócio. Eu tenho o prazer de contar aqui mais uma vez com a Bruna, dividindo a bancada do 100% Agro. Oi, Bruna. Olá, Rodolfo. Olá, pessoal do 100% Agro. Estamos aqui hoje, para tratar então da irrigação no agronegócio. O nosso convidado é o Daniel Ávila, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa, sócio fundador da iCrop. Bem-vindo, Daniel. Um prazer te receber aqui. Olá, Rodolfo. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Gostaria muito de agradecer, o 100% Agro, em nome da iCrop, essa parceria de sucesso que vem principalmente com o objetivo de levar informações relevantes, para o produtor, para o campo, que faça a diferença aí na prática, essas informações que a gente vem conduzindo aí de forma muito séria, né? Daniel, é um prazer recebê-lo. E para começar a conversa, a nossa prosa, o que te trouxe até aqui, a gente tem sempre uma brincadeira que fala quem é você na fila do pão, Então, assim, na verdade, quem é o Daniel no agro e na irrigação? Como o Rodolfo disse, eu sou formado pela Universidade Federal de Viçosa, com 16 anos de formado, mas eu costumo brincar que esses 16 anos, não é o tempo que vai dizer sobre a experiência que a gente tem. Então, ao longo desse período, eu me especializei muito na área de irrigação, nesse segmento de tecnologia, serviço, consultoria em lavouras irrigadas, e acaba que essa evolução profissional, as etapas e os desafios que a gente foi enfrentando, ao longo dessa caminhada, é que me fez, chegar aqui com muita vivência técnica de campo, depois de ter vivenciado e participado de toda a evolução da irrigação nos últimos 16 anos, aí, desde que eu me formei. E hoje, consegui evoluir para a área comercial, me tornei head comercial da iCrop, Brasil. Mas essa bagagem de campo, essa parte técnica me ajudou muito, inclusive, para ter conhecimento e saber mais sobre o que o produtor enfrenta no dia a dia. Daniel, quando eu li a sua apresentação, uma coisa já me chamou muita atenção. O fato de você ser formado pela Universidade Federal de Viçosa. É do campus sede? Sim, do campus sede, Viçosa. em Viçosa Que mesmo. bacana. Trabalhei em Viçosa por 11 anos. É uma cidade incrível. Que Aí joia. ela forma grandes profissionais que contribuem para o agronegócio não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Sim. E você tem autoridade de sobra para falar sobre como está o cenário da irrigação hoje no Brasil. Que bom, vamos falar sobre o cenário da irrigação, A gente está puxando o tema aí cada vez mais forte sobre tecnologia e água na agricultura, Maximizando resultados. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. É bacana começar falando sobre esse cenário da irrigação do Brasil e no mundo. Para vocês terem uma ideia, pessoal, 20% da agricultura do mundo é irrigada. E esses 20% da agricultura irrigada no mundo é responsável por 40% da produção de alimento. Então, olha que impactante, o que a irrigação é capaz de fazer, pensando até mesmo na segurança alimentar. Então, para trazer esse cenário, eu gostaria de trazer primeiro um destaque no lado social e econômico. Então, a irrigação, 20% da área irrigada do mundo é responsável por 40%. Então, com tranquilidade, a gente pode dizer que se não fosse a irrigação, a gente não iria suprir a demanda, da população mundial com alimento na mesa aí das pessoas da forma que é hoje. Outra informação importante para a gente trazer um pouco da importância do cenário da irrigação é que até 2050 tem uma estimativa de que a população do mundo vai atingir 9 bilhões de pessoas.
e com isso vai haver uma necessidade de aumentar em 60% a produção de alimentos para suprir a demanda, né, da população. E a boa notícia é que a área para produzir esse alimento não vai aumentar proporcionalmente, ou seja, com o aumento da tecnologia, a gente vai trazer muito o aumento da produtividade. E a irrigação entra muito forte nisso, né? A eficiência da irrigação, com essa, pensando cada vez mais na gestão inteligente da água e da energia, a gente consegue produzir mais na mesma área, e isso é muito importante. A irrigação tem muito a ver com segurança alimentar, né, e em produção de alimento para suprir a demanda crescente da população mundial. É importante dizer que o Brasil hoje ocupa a 7ª posição no ranking de área irrigada do mundo, com aproximadamente 9 milhões de hectares irrigados hoje no Brasil. E é bacana, uma informação relevante é que o Brasil tem potencial, tem água, tem terra suficiente para estar entre as maiores potências, né, da agricultura irrigada no mundo. Então, provavelmente, nos próximos 30 anos aí, nós vamos estar ocupando a 3ª colocação aí, junto com Índia, China, entre os maiores países com área irrigada aí mundialmente. Então, sem dúvida nenhuma, a gente já traz aqui a importância do Brasil, né, não só para suprir a demanda de alimentos aí, mas do ponto de vista sustentável. Quando a gente está falando em irrigação e aumento de tecnologia, a gente está falando em produzir mais alimentos sem um aumento significativo, né, de área, de abertura de novas áreas para produção. Então isso é muito importante, mostra que o produtor está no caminho certo, né, da sustentabilidade, e isso consequentemente traz é muito favorável aí do ponto de vista ambiental também. Daniel, no ano passado isso foi muito intenso e nesse ano a gente está vivenciando também essa questão climática, né? Um problema seríssimo, um grande desafio para o produtor rural. Mas e para o irrigante? Isso tem algum peso? Qual é o desafio para o irrigante? Joia, boa pergunta, Rodolfo. Então, quando a gente pensa nos desafios do irrigante, um ponto que eu gostaria de destacar é que a agricultura irrigada ela é diferente da agricultura de sequeiro, não só porque a gente passa a ter controle do fator água, né, mas porque quando um produtor que não tem irrigação, ele investe num equipamento de alto valor, que é um equipamento de irrigação, ele também tem que começar a preocupar com outros fatores dentro da fazenda, como, por exemplo, a evolução do nível tecnológico, uma melhor gestão das pessoas e da operação, porque ele, ao invés de fazer 1, 2 safras por ano na propriedade, ele vai passar a fazer até 3 safras dentro da propriedade. Então, o nível tecnológico, o conhecimento, a capacitação, não só do produtor, mas da equipe da fazenda, se torna muito necessário. Então, esse é um desafio. Então, não basta apenas o produtor investir no equipamento de irrigação que está resolvido um problema, até porque a irrigação ela resolve o problema da água. O produtor vai continuar enfrentando outros riscos, como, por exemplo, climáticos, né, como geada, chuva de pedra. Então, ele nunca vai estar isento, né, do risco. A gente costuma falar que uma fazenda é uma indústria a céu aberto, né? Então, eu trago aqui nessa linha um pouco dos desafios aí que o produtor, mesmo sendo irrigante, ele vai enfrentar. Agora, o produtor, cada vez mais, ele tem acesso à tecnologia, ele tem acesso à informação, e hoje existem várias soluções aí que ajudam o produtor a aumentar o nível de precisão na agricultura. Quando a gente fala em precisão, a gente pensa em fertilidade, em algumas outras áreas, mas é muito importante a gente trazer a questão da precisão na irrigação também, que é onde a gente vai evitar desperdício, excesso e melhorar a rentabilidade da lavoura, aumentando a produtividade, melhorando a parte fitossanitária, né? Então, tudo isso é importante na hora de definir, fazer um planejamento para se tornar um irrigante. Bom, Daniel, e aí a gente tem a Icrop trabalhando fortemente nesse segmento, né? Quais são as dores que a Icrop resolve? Bom, Rodolfo, bacana aí sua pergunta, né? Quando a gente traz aí essa questão das soluções que a Icrop pode trazer para o produtor e para o irrigante, primeiramente eu gostaria de trazer aqui né? A Icrop é uma empresa jovem que foi fundada em 2016, que tem 8 anos aí no mercado, mas que hoje já se tornou líder em gestão de irrigação no Brasil e estamos passando, inclusive, por uma etapa de internacionalização, levando esse conhecimento, essa tecnologia em gestão de irrigação que a gente tem aqui no Brasil, até para outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, África do Sul, né? E a gente vem percebendo, né, fazendo só um parênteses aqui, a gente vem percebendo que o Brasil é referência no agro, né, mundialmente aí, super reconhecido,
mas o Brasil é referência em irrigação, em tecnologia para irrigação, em uma gestão eficiente dos recursos água e energia, né? Então, hoje a gente tem condição de pegar uma empresa brasileira e do nível tecnológico alto, que tem plataforma, sensoriamento, que na plataforma iCrop hoje tem uma integração de engenharia, de decisão de irrigação com precisão, de gestão energética, com toda a parte de custo, né, para irrigação, integrado com imageamento de satélite, monitoramento climático, e a gente está pegando essa tecnologia brasileira e aplicando em outros países, vendo que tem um espaço muito grande e que a gente pode, inclusive, contribuir com a agricultura irrigada de outros países. Então, essa transferência aí de conhecimento é algo que está acontecendo e é muito importante. Do ponto de vista, né, de solução prática que a iCrop leva para o produtor hoje, o principal produto nosso, a principal dor que a gente resolve é levar para o produtor a gestão da irrigação. Quando a gente pensa em gestão de irrigação, ela vai além do manejo, da quantidade de água para ser aplicado na lavoura, né, na estratégia adequada para cada cultura, visando aí a máxima produtividade, otimizando aí o rendimento da lavoura. A gestão de irrigação ela é mais ampla, a gente entra muito na questão de engenharia, de equipamentos, né, através de diagnósticos precisos a gente consegue melhorar a eficiência de aplicação de água, melhorar a uniformidade, né, que o equipamento vai aplicar água na lavoura. Isso por si só já gera uma economia de energia, gera um impacto na produtividade, além do fato de a gente entrar muito na gestão energética. Então, quanto está custando cada milímetro de água aplicado na sua lavoura? Como é que está essa gestão de custo, a viabilidade da irrigação? E para você ter uma ideia, as fazendas que iniciam o monitoramento, esse controle, essa gestão inteligente da irrigação, elas tendem a gerar uma economia de até 20% a 30%, né, de energia, mais o aumento da produtividade, que a gente está falando aí de redução de excesso de água, que gera prejuízo para a lavoura, de melhoria na parte fitossanitária, de acertar a água na medida certa para atingir o máximo rendimento. Então, além do resultado econômico muito bacana que a gente pode levar para a fazenda, tem toda a questão da sustentabilidade, dessa preocupação com a otimização dos recursos hídricos e energéticos, né? Antes da Bruna fazer a próxima pergunta, eu estou aqui visualizando tudo isso que você explicou tão claramente. E é interessante porque a nova geração, as novas gerações estão vindo aí com muito interesse pelo agronegócio, né? Eu presenciei uma cena ontem que eu achei incrível. Um pai com um menino aí de uns 12 anos mais ou menos, e o menino sabia que era um pivô, né? Mas olhou para o pai e falou assim: ah, pai, olha que legal, é um pivô. E o pai respondeu com muita sabedoria para o menino o seguinte: não, não é só um pivô. E não é só um pivô, né? Tem muita coisa por trás daquilo, tem muita tecnologia embarcada, né? Exatamente. Quando a gente fala de um equipamento de irrigação, o pivô central aí é um dos equipamentos super modernos e tecnológicos, né? Que mais tem crescido aí na irrigação no Brasil. A gente pensa que um equipamento de irrigação, como eu já disse aqui, além de um alto investimento, né, por parte do produtor para colocar esse equipamento de irrigação na fazenda, ele vem junto, né, com uma série de fatores, como a gente pode destacar aqui a questão da automação. Hoje, para você ter ideia, um produtor consegue controlar um pivô, ligar, desligar e controlar a água que esse pivô vai aplicar na lavoura de forma remota, do aplicativo, do celular. Então, a tecnologia avançou muito, a questão de eficiência de aplicação, a gente consegue hoje ter realmente uma irrigação inteligente, com precisão, né, e com muita otimização dos recursos. E o curioso, né, Bruna, é que ele dizia o Brasil é líder mundial nesse tipo de tecnologia, né? E é um apoio e tanto para o irrigante, né? Com certeza. E o produtor sequeiro, Daniel, que deseja se tornar um produtor irrigante, qual que é o caminho que ele deve seguir para isso? Joia, vamos lá. Até mesmo para as lavouras de sequeiro, é importante a gente medir o impacto da água, né, no resultado da lavoura. Ou seja, a lavoura não é irrigada, mas ela vai sofrer o impacto da água no seu rendimento, da água da chuva, né? Hoje existe aí tecnologia suficiente, né, como por exemplo a coleta de chuva, né, com pluviómetros satelitais, que a gente consegue monitorar a água que está entrando na lavoura, a água da chuva, né, via satélite aí, através da plataforma iCrop. E aí quando o produtor começa a perceber que ele está sofrendo perdas, né, na produtividade, que ele pode melhorar a rentabilidade da fazenda, colocando a irrigação, que ele está sendo afetado pelos fatores climáticos, pela distribuição de chuva, ele começa, inclusive, a conseguir
mensurar o quanto a irrigação se paga. Então, hoje, para um produtor que tem a terra e tem a disponibilidade de água na sua fazenda, não tenha dúvida aí que ele vai se tornar, mais cedo ou mais tarde, ele vai se tornar um irrigante. E aí, os passos aí, né, para um produtor se tornar irrigante, é bacana a gente citar que a irrigação, ela começa, né, o primeiro passo importante, ela começa por um bom projeto. Na hora de fazer um projeto de irrigação, é muito importante a gente falar da disponibilidade de água dessa fazenda, do tipo de solo, a questão climática, né? Como é que vai ser a demanda hídrica da cultura, né, na região. E aí, conhecendo todos esses fatores, a gente consegue evoluir para um bom projeto. Então, a assertividade do produtor na irrigação começa por um bom projeto. O que você me diz desse cenário aí de recursos tão valiosos envolvidos na irrigação? Vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer nesse sentido é que a agricultura irrigada, ela não consome a água, ela não gasta água. A água, né, vamos relembrar aqui, a água ela é cíclica, né? Então, a agricultura irrigada, ela vai fazer a utilização da água e que vai voltar para o sistema em forma da evapotranspiração. Então, a agricultura irrigada, ela cicla a água. Isso é muito importante porque até mesmo as pessoas têm o costume de dizer que a agricultura gasta água, a agricultura consome muita água e a agricultura, na verdade, ela está ciclando a água, né, em forma da evapotranspiração. A gente vai ter o que a gente chama de água verde, né, que vai ser armazenada no solo, que vai ser utilizada pelas culturas e que vai voltar para o sistema, né, de forma muito pura. E ainda, né, com a questão que eu comentei no início, da produção de alimentos aí, né, contribuindo para a segurança alimentar. E outro ponto, quando a gente fala dos recursos água e energia, é que o Brasil é um país que tem muita abundância de água, né, que tem vários e muito rico em recursos hídricos. E hoje a gente fala com muita tranquilidade que o produtor está cada vez mais avançado e evoluído, com nível tecnológico alto, para fazer a utilização de forma consciente. Então, a linha que a gente atua muito é uma linha de capacitação, de conhecimento, né, de trazer essa precisão na aplicação da água, para de fato a gente conseguir cada vez mais otimizar esses recursos. A parte de custo, né, para a irrigação, ela pesa hoje no custo de produção do produtor, então é muito importante a gente estar atento para gerir cada vez mais o custo da irrigação, inclusive, né? E aí na conta de energia a gente consegue fazer várias análises, fazer um plano de ação do produtor, inclusive focado na economia de energia, e com isso a gente consegue uma melhor rentabilidade das lavouras irrigadas. Interessantíssimo você falar desse aspecto, porque o produtor rural, ele é o primeiro interessado em preservar a água, em conservar a água, né? Fazer o uso racional, e é a voz quase geral de que a irrigação degrada, que a irrigação não é boa, muito pelo contrário, né? Sim, Você está deixando aqui bem claro o quanto a irrigação é importante nesse contexto, né? exatamente. Talvez por se tratar de um investimento alto, né, muitos têm essa impressão, mas é o que o Daniel disse, a própria irrigação se paga, né, e vai além disso, ela produz mais, né, então isso é o Com que certeza. é válido. Daniel, fala um pouquinho para nós de qual a importância aí da gestão inteligente, né, na irrigação em si. Quando a gente fala de gestão inteligente na irrigação, eu gostaria de trazer aqui a importância da gente conhecer a realidade de cada fazenda. Então, conhecer o solo, conhecer o clima, conhecer a cultura, a região que a gente está atuando, né? O equipamento de irrigação que a gente está utilizando, se é um pivô central, se é um sistema de gotejamento, isso tudo é muito importante para a gente conseguir chegar num nível de decisão de irrigação de fato inteligente, né, e que gera resultado para o produtor. Nessa linha, a gente está muito avançado em relação à gestão desses recursos, ao monitoramento, né, da água e da energia. Então, através de uma plataforma integrada, que tem toda a parte de manejo de água, gestão de energia, diagnóstico de engenharia de equipamentos, imageamento de satélite. Para vocês terem ideia, hoje a gente consegue mensurar a umidade do solo através da imagem de satélite, né? Então, está muito avançado toda essa parte de tecnologia voltada para a irrigação. E no final a gente tem que saber
filtrar muito o que se aplica em cada propriedade de acordo com o perfil da fazenda, de acordo com o perfil do produtor, né, para a gente conseguir de fato fazer um trabalho que entrega resultado para o produtor. Nessa linha, vale destacar o avanço também dos equipamentos de irrigação. Então, eu comentei a questão da automação. Hoje o produtor consegue controlar, né, uma irrigação de forma remota através do aplicativo de celular. Ele consegue através de, e aí falando até de grandes fazendas, grandes empresas, né, rurais que têm muita área irrigada, a gente consegue hoje ter uma central de monitoramento onde a gente vai ter uma tela com o funcionamento dos equipamentos, né, qual está irrigando, qual deu algum tipo de problema. Isso traz, junto com isso, a gente tem a otimização de mão de obra e, principalmente, né, uma exigência de mão de obra cada vez mais preparada e qualificada. Então, é muito importante a gente entrar numa linha de conscientização, capacitação das pessoas para estar cada vez mais acompanhando esse avanço da agricultura irrigada aí, né, que está acelerado. Bruna, que bacana, né? A gente conversar com quem entende do assunto, né? Eu agradeço muito ao Daniel Ávila, que é o sócio fundador da iCrop, participando desse segundo episódio do 100% Agro em 2024, ajudando a gente a entregar valor para o produtor rural, compartilhando informação de qualidade. E esse é o propósito do 100%, viu, Daniel? Agradeço muito pela sua presença. Tomara que você volte outras vezes. Eu tenho certeza que o público do 100% Agro ficou super feliz e bem informado sobre esse tema. Que bom, agradeço, né, o 100% Agro. É uma conversa boa aqui que a gente consegue, de fato, levar informação para o produtor. Espero que todos tenham gostado aí e estou à disposição. Bruna, um prazer mais uma vez dividir a bancada do 100% Agro com você. Eu que agradeço, Rodolfo. Muito obrigada, Daniel, pela participação. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio. Eu aproveito para convidar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso, inscreva-se, ative as notificações e, olha, se fez sentido para você, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda a fortalecer a comunicação no agronegócio. Grande abraço e até o nosso próximo episódio.